noite a todos, queridos amigos e irmãos, estudantes da doutrina espírita, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos acompanhar André em sua visita ao gabinete de Clarencio, do nosso querido ministro Clarencio. Como sempre, tenho certeza que nós iremos aprender alguma lição valiosa com o nosso amigo André. Então, sem muitas delongas, nós vamos começar a nos energizar com as emanações que nos é oferecidas por nossos mentores e nossos amigos espirituais. Aí, sentado onde você está, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, a tentar respirar mais lentamente. Respire carinhosamente, deixando entrar nos seus pulmões o ar. Expire, deixando sair pela sua boca. E repita novamente. Mentalizando a gratidão, porque diferente de nós, muitos outros irmãos não têm a oportunidade de momentos fraternais como este. Vamos juntos mentalizar uma prece de amor. O querido irmão Mateus, discípulo do Mestre Jesus, no capítulo 18, versículo 20, ele afirmou que onde Jesus estivesse reunido em nome dele, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, Jesus lá estaria. Então nós não temos dúvidas que ele está conosco neste momento. E quando nós fechamos os nossos olhos, se torna tão mais fácil de ver. Quando nós fechamos os nossos olhos carnais, tudo fica mais claro e faz mais sentido. Conseguimos ver a nossa própria luz. Antonier, no livro O Pequeno Príncipe, ele diz que só se vê bem com o coração, porque essencial é invisível aos olhos. Então eu vou convidar você a abrir os olhos do seu coração nessa noite, porque juntos nós vamos aprender com o livro que nós vamos ler hoje. E neste momento de prece, sentir o amor, a paz, a harmonia, a luz que nos é oferecida. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então nós vamos partilhar aqui com a nossa o livro de hoje. Com as melhores crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho, agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor, em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunido em mim um amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito, nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz
humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir socorro de Clarencio? Atendo-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando o Clarencio, entidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo da audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo às necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou uma vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro cedeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colónia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministro da Comunicação.
Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí os meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministro do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o deputado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se a necessidade a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volta aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou. Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Maravilha! Mais uma vez, André nos leva a pensar sobre trabalho, né? Muito bem. Então, nós vimos, né, que o André, ele estava necessitando de se sentir útil, que ele já estava se encontrando, assim,
como a gente fala em inglês, bored, ele estava entediado, porque ele passou muitos anos a trabalhar na Terra e lá ele até comenta, né, que ele estava se sentindo com um coração vazio, um vazio no coração. A inércia estava incomodando ele, e ele vendo tantos enfermos a todos os lados, ele não podia fazer nada, não é? Ele não tinha nem a função de enfermeiro, porque os médicos que eles têm lá, ou tinham lá, quando o André estava ali naquele momento, tinham outras técnicas. E ele então diz que o que ele aprendeu na Terra, que começou nos livros e terminou nos títulos que ele conquistou, que devem ser, não é, os diplomas, e ali, naquele ambiente onde ele se encontrava, a medicina começava no coração e se exteriorizava em amor e cuidado fraternal. E qualquer enfermeiro, também achei super interessante ele comentar, que qualquer enfermeiro, como exemplo, Lísias é um enfermeiro, eles tinham muitos mais conhecimentos e habilidades que ele. Então, Lísias disse para André procurar lá Clarencio, não é? O querido amigo Clarencio, e André foi lá procurar o Clarencio. Mas outra coisa interessante aconteceu, que nós vimos que quando André lá chegou, já haviam lá outras 3 pessoas à espera, mas o ministro não lá estava, porque ele já estava cuidando de coisas mais urgentes, ou seja, é daquele que acorda cedo. Então, nós vamos ver o que nós vamos ver aqui hoje. Começou a chamar-nos 2 a 2. O que vocês acham? Eu vou pedir a vocês agora que se vocês puderem abrir o microfone, o que vocês acharam dessa técnica de chamar 2 a 2 para que, enquanto ele estava falando com um, o outro pudesse aprender? O que vocês acharam disso? Acho interessante. É? Sim. E se fosse aqui, no centro? Se você fosse lá numa noite conversar com uma entidade para ter um conselho e a entidade falasse, ok, então entra o próximo, vocês vão ficar os 2 aí. Aí você tinha que conversar os seus problemas próximo de um irmão para que um pudesse aprender com os problemas dos outros. Como é que seria? Eu não me importava. Não? E vocês, Não. os outros, o que vocês acham? Acho que é uma lição de humildade, primeiro. E acho que para o ministro, não é? Porque o tempo dele é super precioso, como ele disse, era mesmo para ganhar tempo e proveito. Sim, eu acho também que é bom a gente ouvir o outro para a gente saber que a gente não está sozinho, né? Ou que a gente possa aprender com o outro, né? Com a história do outro. Eu acho que realmente é super interessante. A única diferença é que aqui, como ainda nós estamos ainda vivendo num planeta de diferentes administrações, e como nós ainda estamos aprendendo a nos melhorar, a otimizar o que nós temos de melhor, da mesma forma que nós podemos aprender, nós poderíamos também julgar, nós poderíamos condenar, não é? Então, é interessante que lá não tem parede, não tem mais essa facilidade que nós temos de nos guardar com segredos, não é? Eu prefiro não contar. E tudo que a gente pensa, não é? Tá ali, exposto. Então... Muito interessante, porque o exemplo sempre vem de cima, não é? Como ministro, Clarencio abre um campo de visão em atendimento pessoal muito importante. Ele dá o exemplo, não porque eu sou um ministro que eu vou me colocar numa posição altiva
sem atender às necessidades e os pedidos reivindicativos, justos ou não, daqueles que o procuram, não é? Porque, na pior das hipóteses, ele era um dos ministros do Ministério do Esclarecimento, não é? Então, ele faz isso. E o atendimento aos pares, aqui, todas as pessoas que já passou pelo atendimento fraterno com o pai Joaquim aqui na casa, sabe que o atendimento é pessoal, porque justamente para que não se melindrem, abrir os sentimentos e os corações na presença de outra pessoa, não é? Ficaríamos intimidados com aquilo que iríamos dizer ou que iríamos ouvir, não é? O que iríamos dizer pode ser falseado, mas o que ouviríamos sairia exatamente da mesma forma que saiu da boca do ministro, relacionando as possibilidades, né? E se a reivindicação tinha base legal no trabalho, na doação e no sentimento fraterno. Ele não questionou isso, mas é uma posição que atualmente não poderemos ainda implantá-la no sistema nosso, porque o milindre ainda anda de mãos dadas com a nossa culpa. Realmente. Realmente. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Continuando, então, obrigada, pai. A irmã, então, não é? Começou a falar primeiro e ela começou a explicar que ela precisava de ajuda para poder interceder, que ela gostaria de poder interceder ela mesma, não é? Pelos os filhos que estavam na Terra, que estavam encarnados na Terra. Outro muito interessante, muito interessante. Então, eu trouxe aqui um pedacinho aqui do filme para vocês, porque eu adoro essa parte, confesso. André Luiz. O atendimento é aos pares. Obrigada, ministro. Muito obrigada. As damas primeiro. O que eu posso fazer pela senhora? Ministro Genésio, preciso ver meus filhos na Terra. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem com a separação temporária da morte, trata-se de um pedido justo. Quantos bônus horas a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos a serviços de visitas a amigos em recuperação. Tudo um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã, e veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O que eu posso fazer? É saber que a vontade, a persistência e o merecimento andam de mãos dadas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? Eu adoro essa parte do filme. É muito boa.
Vou botar aqui para vocês. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? Eu adoro que o ator que faz o André, enquanto ela está falando 6 dolorosos anos, ele olha para ela tipo, onde é que eu fui me meter? Então ficou aqui a pergunta, né? Ela queria ajudar os filhos. Aí ficou a pergunta, a gente pode? Então, peraí, minha mãe... Não vou colocar minha mãe, não. A mãe de alguém falece. A mãe do meu pai, por exemplo, a minha avó, faleceu. Ela pode ajudar ele mesmo estando lá no plano espiritual? Então, nós vamos ver, então, como é que funciona isso, né? Como é que essa história aí? Nós sabemos que tem trabalho, né? Que há muito trabalho. A pergunta: os nossos entes queridos podem ajudar mesmo depois de desencarnados? O que vocês acham? Sim. Achamos que sim. O Rafa também acha que sim. Acho que sim, Rafa. Você acha que sim? Pera aí. Mais uma bitoca. Olha, nós vamos, então, pedir ao nosso querido professor Leon Rivado, mais conhecido como Allan Kardec, para nos clarificar sobre essa questão. Vamos ver o que nós temos. E a pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 508, foi: os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos, respondeu o Espírito da Verdade. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite ter a liberdade de ação. E na questão 510, quando o pai que vela pelo filho reencarna continua a velar por ele, isso é mais difícil. Conduto, de certo modo, faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Depois, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isso é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um venha a faltar, outro lhe supre a falta. Então, o Espírito da Verdade explicou que é algo difícil, não disse isso é impossível. Ele disse que é algo difícil, que é um pedido, não é, feito em um momento de desprendimento, porque que pai, que mãe não vai tentar zelar por um filho, não é? E por aqueles que está deixando para trás. E parece que é um pedido que pode ser feito ao mentor espiritual. Olha, me ajuda, deixa eu ir lá ajudar, né, aquela pessoa que eu amo. Mas pode ser muito difícil porque esse espírito ainda se encontra submerso nessas energias. Então, se encaixa essa história, essa explicação e a questão dela querer ir lá na Terra, vir aqui na Terra ajudar os filhos, se encaixa perfeitamente na parábola da trave dos olhos. Foi até comentado no estudo de terça-feira. Lembro que acho que foi meu pai que comentou no estudo da mediunidade, que a parábola da trave nos olhos, eu vou pedir a Natália, por favor, para ler, se você puder, eu coloquei só uma partezinha, mas se a Natália puder ler o versículo inteiro.
Lucas 6, 39 e 42. Do 39 ao 42. Isso. Lucas, capítulo 6, versículo 39. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Porque você se preocupa com um cisco no olho de seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Nós até comentamos isso nos primeiros capítulos, que nós estávamos falando como que o André deveria estar se sentindo lá no umbral. E eu não lembro qual de vocês que comentou que, se fosse eu me procuraria como é que eu posso ajudar os outros que estão ali com sofrimento, em choro. E foi explicado que como que nós vamos poder estar, no caso, ali nesse momento, preocupado com o sofrimento, preocupado com outras pessoas, se você vai estar em sofrimento, em dor, em angústia também. Então, não tem como. E ela, por exemplo, depois de ter lá chegado, ela se recuperou do umbral, chegou na casa, estava lá 6 anos, não aprendeu nada e queria ir lá ajudar, auxiliar os filhos. Eu acho que, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre ela online, muitos chamam ela da preguiçosa do nosso lar. E eu fiquei assim, só um minuto, eu fiquei assim, se nós formos ver o copo meio cheio, porque eu gosto de ver o copo meio cheio, não meio vazio, ela está em nosso lar, então ela teve essa pequena evolução, né? Ela saiu das zonas inferiores e conseguiu o auxílio, e ela estava preocupada com outros, porque tem aqueles que só se preocupam consigo e não estão nem aí para ninguém. Não é que ela não estava se preocupando com o outro, ela não tinha condições nenhuma de ajudar o outro. Por quê? Porque ela estava na inércia, estava na preguiça. Não é? Pai. Não, o Felipe está por aí? Tá. Olha, estou aqui. Felipe, como é que chama a lição? Eu não sei, mas eu sei que é a lição. A serva escandalizada. Escandalizada, acho que é isso. É a lição número 20 do nosso lar. Eu, quando li o capítulo, também me lembrei. Não é? É igualzinho. Jesus no lar. É o número 20 do livro Jesus no Lar. Ah. Do Dinéio Lúcio. Quem tiver a oportunidade de ler e reler, né, vai entender todo esse capítulo e toda a nossa trajetória no mundo espiritual. Realmente. Então, nós vimos que antes de procurarmos pensar em ajudar alguém, nós temos que estudar a nós mesmos, procurando perceber se nós temos condições. E aí você pode se perguntar, e nós não podemos interceder? Pedir a outros espíritos mais capacitados para irem lá? Olha, eu não posso ir porque eu ainda não tenho condições, você poderia, por favor, auxiliar? E claro que nós temos, eu vou pedir a Amada para ler, por favor, a passagem do Evangelho, por favor. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos ler o capítulo 28, que é a coletânea de preces, tomo 62, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco, que lhe corresponda a voz do amigo que chora ao seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre, que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará.
Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda a parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Vocês conseguiram entender que é um conforto, mas nós também estamos aprendendo que há o merecimento. E não podemos pensar ou nos... Olha, vou me aconchegar na ideia de que quando eu chegar lá eu trabalho. O trabalho pode ser feito aqui, deve ser feito o quanto antes. Por isso o André nos traz a mensagem, para que nós nos reformemos e possamos fazer aqui o que ele não pôde fazer. Tá bem? Continuando, alguém quer adicionar alguma observação? Podemos continuar? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Perguntou Clarencio. 304 horas em mais de 6 anos. Sério. 304 horas em mais de 6 anos. Aí, o André, no livro, ele tem um pontinho de uma nota para o leitor, para nós, explicando, né, relativo que a cada hora, que o bônus hora é um ponto relativo a cada hora de serviço, como se fosse um salário. E nós veremos mais lá à frente que essa gratificação ela pode ser trocada por benefícios ou por momentos de entretenimento, e é muito interessante. Nós temos que tentar pensar nisso sem miticismos, que existe organização, que o nosso lar é uma sociedade que é muito mais organizada que aqui na Terra. E a nossa irmã respondeu, né, ao Clarencio que ela só trabalhou as 304 horas. Muito bem, 304 horas, né, utilizadas por essa senhora com inclinação ao trabalho, né, com benefício ao próximo da colônia, são equivalentes a 38 dias úteis. 38 dias úteis. Eu confesso que, para fazer essas contas, eu contei com a irmã do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, mas eu adorei a matemática, que em mais de 6 anos ela trabalhou 38 dias úteis. Você acredita, Rafa? Então, muito bem. Lá no livro, não é? O André, o André fala, né, que Clarencio explica que foi oferecida a essa irmã inúmeras tentativas de contribuição em diferentes setores da colônia, e ela não conseguiu se adaptar a nenhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando ela voltou das zonas inferiores, foi-lhe oferecida na turma da vigilância do Ministério da Comunicação, e ela disse que o serviço era intolerável. Depois, ela foi se juntar aos irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras, mas ela disse que os apartamentos eram repletos de pessoas imundas, com palavrões, indecências e miséria. Aí o Clarencio disse que reconheceu as dificuldades dela e enviou ela para cooperar na enfermagem dos perturbados, mas ela não estava bom, e ela disse que não conseguiria, quem conseguiria tolerar, senão os santos.
Agora, se nós formos fazer uma autoanálise, então isso é para cada um de vocês, cada um de nós. E sabendo que aqui não é o plano espiritual, né? Que aqui nós estamos na Terra, eu me pergunto, e pergunto a vocês, quantas oportunidades já foi nos dada para nós podermos fazer coisas em benefício de outro que não a nós mesmos? Quantas vezes já nos bateu a porta aquela oportunidade de sair da inércia, de ser útil para o bem da nossa comunidade, não para o nosso, não estou falando de nós. Hoje eu vou acordar e vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha, vou ser útil. Não. Acordar, sair da cama e fazer alguma coisa para o outro, sem esperar nada em troca. Quantas vezes já aconteceu essas oportunidades? E eu não estou me referindo a nós nos tornarmos Madre Teresa de Calcutá, largarmos a nossa casa, nossos bens, tudo e trabalhar com os pobres. Nós temos que nos ajudar, mas quantas oportunidades nós já nos vimos em 24 horas do nosso dia de tirar 10 minutos, 5 minutos para fazer alguma coisa para alguém? E aí nós vamos... Sorry, wasn't to stop. Então, nós vamos continuar aqui. Nós vamos nos reunir em um momento de reflexão, onde eu gostaria de pedir para vocês para juntos podermos tentar trazer a resposta para uma pergunta, que será: como nós podemos ser úteis? Aqui, agora, nesta vida, neste momento, encarnado como você. Então, eu tenho aqui separado alguns grupos, e eu vou separar vocês em 2 grupos, hoje nós somos poucos, e eu vou dar para vocês 5 minutos, e eu gostaria que vocês trouxessem algumas ideias, tá bem? Então, agora voltamos. Quem é que gostaria de representar o grupo número 1, que é o Casimiro Cunha? Sou eu. Então, vamos lá. Calhou-me a mim. Bom, nós falámos, claro que tínhamos que falar da lição do livro Jesus no Lar, que é a serva escandalizada, que é exatamente o que reflete este capítulo, e como podemos ser úteis. Primeiro, temos que examinar bem todas as oportunidades de trabalho que nos aparecem diariamente e ver o que é que Deus quer de nós. E quantas vezes não acontece nós acharmos que não somos capazes, que não temos a capacidade para lidar com as situações, quantas vezes nos sentimos desanimados, quantas vezes nos sentimos assoberbados mesmo, quantas vezes nos sentimos estranhos, porque é sair da nossa zona de conforto, porque é isso que Deus nos pede. E é quando nós saímos da zona de conforto que sentimos a dificuldade, que sentimos a estranheza. Mas é exatamente nessas alturas que devemos acalmar, que devemos acerenar, devemos orar e pensar: se Deus nos deu esta oportunidade é porque Ele acha que nós somos capazes. Não, Ele acha não, Ele tem a certeza. E nós só temos mesmo é que ir e confiar. E nesse momento, com a ajuda da prece, sempre, porque nós sozinhos não esquece, não temos ainda essa capacidade, temos sempre que pedir ajuda. E é por isso que Jesus nos dá todo o roteiro, não é? E André Luiz nos dá o roteiro de agir em muitos livros. Então só temos é que pedir e aí estamos capacitados para agir e para superar. E quando conseguimos,
é claro que todos ganhamos, porque o que o trabalho aparece não é só o bónus hora de cada um, é todo o progresso de uma equipa, de uma comunidade e no mais global da família humana que é. E pronto, e foi isso que nós falamos. Que ótimo, obrigada, Ana. O outro grupo, quem tem mais alguma observação? Sou eu a falar agora? Bem, a pergunta de como é que nós podemos ser úteis. É claro que nós falámos também das coisas pequenas do nosso dia a dia, de podermos ser coisas que nós podemos fazer um pelos outros e que começamos a fazer desde a nossa casa, que podemos fazer um pelos outros. Mas a Mónica, a nossa irmã Mónica, também trouxe uma questão boa para o grupo, que foi em termos mais profundos, eu quero auxiliar, eu tenho muito essa vontade, mas eu sei que também tenho um caminho meu e próprio a fazer para poder auxiliar. E aí começa, nós precisamos primeiro aprender a ser úteis, precisamos primeiro aprender a ajudar-nos a nós mesmos, para podermos depois, mais tarde, termos essa responsabilidade maior de auxiliar ao próximo e ser úteis numa tarefa maior. E nós começamos aqui no nosso centro, na nossa casa, com os pequenos comentários que cada um de nós trazem, que não é só uma forma, os comentários às leituras que calham nos momentos das vibrações, aos sábados ou noutros momentos, que nós não estamos só a auxiliar-nos a nós próprios, colocando em marcha, digamos assim, o nosso raciocínio sobre as lições, aquilo que nós tiramos de proveito daquele momento, como estamos a auxiliar aqueles irmãos que estão ao nosso lado, evangelizando também, evangelizando-se a eles mesmos também. E essa é a maravilha de interação que nós temos uns com os outros, porque quando eu estou a ser útil a mim mesma, nessa base de procurar um bocadinho mais o conhecimento, procurar mais esse contacto com Jesus, com a espiritualidade, com o amor em todas as suas expressões, nós nunca estamos a ser úteis só para nós, estamos sempre a auxiliar alguém, seja nesta esfera material, seja na esfera que alguns aqui veem, outros não, mas estamos sempre a auxiliar, e sentimos isso no nosso coração. Nós nunca nos evangelizamos sozinhos. E é bom lembrar que esse momento que passou naquele filme, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então vamos nos preparando ao longo, seja o tempo que for preciso, arrecadando aquilo que nós podemos para nós mesmos, lembrando-nos que o maior exemplo, a maior utilidade que podemos, a melhor forma de ser útil, aliás, é tornando a nossa vida um exemplo daquilo que Jesus nos ensinou, o amai-vos uns aos outros. Muito bem, obrigada, Madalena. E é realmente, obrigada aos dois grupos, porque nós vimos coisas vocês citaram a ajuda dentro de casa, que começa dentro de casa. Como que você vai querer ajudar alguém lá fora se você não ajuda sua mãe? Se você não ajuda o pai? Se você não ajuda um irmão? Como que você vai querer mudar o mundo se você não consegue mudar dentro da sua casa? E nas pequenas coisas, às vezes um sorriso que você oferece, o sorriso que você oferece a um estranho pode mudar aquele dia. O desejo de tenha um bom dia. Nós sempre falamos, olha, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde. Nós estamos emanando essas energias para alguém. Quando nós fazemos qualquer coisa que não seja para benefício próprio, nós estamos oferecendo, não é, a caridade. Natália, antes de eu continuar.
Não, queria só colocar um adendo aí, que é bom a gente se preparar, porque Jesus disse lá em Mateus 9:37, se não me engano, que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, né? Então, tem muito trabalho para a gente fazer, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. E começa aqui, né? Começa aqui. Começa aqui. E eu não trouxe essa discussão entre nós para nós pensarmos só dentro do centro. Por isso é que eu disse na comunidade, dentro da sua comunidade, ao seu redor. Eu vou dar um exemplo. Eu mudei para a Inglaterra há 9 anos e desde que eu mudei para cá eu aprendi a reciclar o lixo, a reciclar o meu próprio lixo. Eu não fazia isso antes. São pequenos passos que nós damos ao pensar na comunidade, a pensar no outro. Olha, se eu jogar isso aqui, isso vai acabar parando, vai acabar indo no plástico, vai acabar indo para o mar. Coisas pequenas que nós podemos fazer, porque, como foi dito, eu vou encerrar, o trabalho aparece para o trabalhador quando ele está pronto. Então, você vai sentir, você vai se influenciar, né? Você vai ter a palavra sumiu, que eu estou pensando em inglês, mas inspirar, você vai se inspirar para quando o trabalho tiver para você falar, olha, eu vou fazer isso. Porque é isso que eu estou fazendo aqui agora, gente. Eu estou em outro país, mas eu estou com vocês e eu amo esses nossos momentos, lendo, dividindo, aprendendo. É tão bom fazer algo que não seja para mim. E espero que Deus possa colocar em minhas mãos mais missões que eu possa cumprir, porque a sensação é inexplicável. Então, eu espero que isso inspire vocês a abrirem os vossos corações, a abrir os vossos ouvidos, os vossos olhos, os vossos sentidos para as maravilhas de Deus, para ver o que nós podemos fazer, como nós podemos ser úteis aqui, enquanto estamos encarnados. Tá bem? Nós vamos agora passar para a última leitura da noite. E com isso eu vou pedir ao nosso irmão Robson para fazer uma leitura para nós. Eu vou partilhar aqui com vocês. É uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. Então, na lição de número 161, ele intitula Aproveitemos. E dessas coisas sois vós testemunhas. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De um dracma perdido, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso,
somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Muito bem. Obrigada pela leitura, que nos deixa a refletir. E com essa energia boa, com o que nós aprendemos essa noite com o André, eu vou vos convidar a fazer a prece de encerramento, agradecendo pela vossa presença, pelos momentos, pela partilha, e vos convidando a estar aqui novamente na próxima quinta-feira, se assim Deus o permitir. Divino amigo Jesus, quantas vezes nos solicitaste a presença na tua seara de trabalho. Nós, pela distância enorme que nos separa, não ouvimos o seu chamamento. Agora, o tempo esvai-se entre os vãos de nossos dedos, é que corremos para a obra que deveríamos ter feito há muitos anos, há milênios quiçá. Hoje, cheios da boa vontade e do conhecimento que nos proporcionaste com seu Evangelho, que nos proporcionaste com o advento do Espiritismo, codificado por Kardec, com as lições complementares, trazidas pelo nosso irmão Chico. Estamos avalizados a cada dia mais para o trabalho, para o amor, para a caridade. Nossos corações se alegram com a perfeição do nosso Criador. E a Jesus, que tão maravilhosamente transformou o mundo e que continuará transformando não só o mundo, mas os nossos corações. A vida prossegue célere e as oportunidades de trabalhar e servir se multiplicam à nossa frente. Ergamos, contudo, as nossas mangas, enxuguemos o suor do rosto do sol escaldante e trabalhemos, cultivando a terra em que Jesus plantou o amor, regando com o nosso suor e as nossas lágrimas a semente que florescerá o amai-vos uns aos outros. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. E assim vamos nos despedir até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Tchau. Tchau a todos. Tchau.